Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é para Afra e Mert. Foi um pedido de algumas pessoas aqui nos comentários e pelo que eu entendi, eles são atores que já trabalharam juntos e parece que eles tiveram um relacionamento na vida real. Só que aí esse relacionamento chegou ao fim, pelo que eu entendi. Eles voltaram a contracenar juntos e recentemente eles foram vistos juntos também. E aí o fã-clube que acompanha viu que eles voltaram a se seguir no Instagram. Então tá todo mundo muito animado com uma possibilidade de reconciliação. Pelo que foi me relatado foi isso, né? Então, é a primeira vez que eu tô trazendo a leitura a pedido de vocês. E eu acho que para essa situação, como é um casal novo, é um casal que a gente tá tentando entender aí como é que tá o momento atual, né? Então tá tudo muito ali na especulação até então, pelo que me foi passado, não tem ali uma certeza absoluta. Eu vou fazer aquela leitura tradicional de vida amorosa, onde a gente vai ver a energia da pessoa, né? Para a gente poder entender como é que a pessoa está manifestando a energia, como é que a pessoa se sente em relação ao parceiro e à parceira, para a gente poder ver um panorama geral, porque aí a gente vai conseguir entender as intenções, os bloqueios, os medos, as dificuldades, e aí a gente vai ter um direcionamento, tá? E lá para frente, né, se a gente tiver alguma movimentação, se a gente tiver alguma novidade, a gente atualiza a mesa, mas já tendo uma base de informação, tá bom? Então eu acho que essa seria a melhor leitura para esse momento. Então, a gente vai começar aqui tirando as energias da Afra. E na sequência, a gente tira as energias do Mert. Pronto. Agora a gente tira as energias do Mert. Bem, gente, o que eu consigo ver aqui na mesa sobre eles? Vamos lá. Começando aqui pela Afra, o que eu consigo ver? Que ela hoje busca um relacionamento em um contexto diferente, em uma dinâmica diferente. Como assim? Vamos lá.
com base nas informações que me foram passadas. Se eles já são pessoas que se conhecem, né, além de trabalharem juntas, fora do trabalho, já tem uma certa intimidade, até mesmo a ponto de, no passado, terem um relacionamento e terminarem, então cada um já sabe um pouquinho do outro, já tem uma certa intimidade, já tem uma certa convivência. E por eles terem, né, vivido um relacionamento no passado, como assim me foi passado, você já entende, né, qual foi a dinâmica que eles viveram ali. Né? Cada um se conhece, sabe os defeitos, sabe os pontos fortes, sabe o motivo do término, né? Então, todo mundo ali conhece os pontos fortes e os defeitos de cada um. Quando eu olho aqui para a energia principal da Afra, me diz claramente que ela, no momento atual, quando se fala de relacionamento amoroso, de uma vida amorosa, ela quer algo muito diferente do que ela viveu no passado. Porque o passado me mostra que foi um passado muito desgastante. A gente tem 10 de paus aqui na mesa. Então, quando ela olha para um relacionamento para o futuro, seja com o Mert ou com qualquer outra pessoa, ela tem esse passado como referência. Ou seja, ela quer algo diferente do passado. Ela não quer repetir a mesma história. Quando a gente olha o campo dos pensamentos, então é como o que ela pensa sobre o Mert e todo esse cenário que ela está vivendo atualmente. Aqui na mesa a gente tem um cavaleiro de ouros, a gente tem um 7 de ouros e a gente tem a carta da morte. É como se ela ali pensasse ou entendesse que a aproximação do Mert se deu por conta do ambiente de trabalho. Então, a reaproximação foi através do trabalho. E aqui, esse 7 de ouros me fala que foi uma intenção ali meio que proposital, uma aproximação proposital, para que o Mert, representado pelo Cavaleiro de Ouros, tivesse a oportunidade de uma aproximação, de um recomeço, de tentar se entender novamente com a Afra. A carta da morte vem falar dessa ideia de recomeço, essa ideia de você renascer das cinzas, tentar restabelecer uma conexão passada com alguém. Então, quando ela pensa no Mert, ela pensa que a aproximação não foi acidental. Quando a gente fala sobre os sentimentos, né, o que ela sente pelo Mert hoje, vem me dizer assim, que quando ela avisa ele para dentro de um relacionamento, quando ela imagina ela dentro de um relacionamento com ele, algumas coisas ainda entram em conflitos, né? Aqui a gente tem um hierofante. Então, o hierofante vem falar muito sobre valores diferentes, pontos de vista diferentes. Quando a gente tem um hierofante dentro de um relacionamento, aqui vem me dizer muito que talvez o que uma pessoa valoriza dentro do relacionamento não necessariamente é a mesma coisa que a outra pessoa valoriza no relacionamento. Então aqui tem pontos de vista diferentes. É como se ela quisesse algo que talvez não seja a mesma coisa que o Mert, né? Então, nesse momento, quando a gente olha para a linha da Afra referente ao Mert, a gente não tem sincronicidade. A gente tem tempos diferentes, necessidades diferentes. Quando a gente olha para o Mert, eu vejo que ele quer muito uma reaproximação com a Afra. Parece que as atitudes iniciais, as aproximações, a investida vem muito da parte dele. Então, ele que está mais interessado nela, ele que observa muito ela, e ele que quer um recomeço, né? A gente tem a carta do mundo aqui, falando de uma finalização de um ciclo para o início de uma nova história, de um novo começo, né? E aqui a gente tem a rainha de paus,
né? A rainha de paus vem falar muito da Afra, né? Então, me mostra muito que o recomeço e que as investidas vem muito dele no momento. Quando a gente vem falar dos pensamentos, aí a gente já começa novamente a um embate, né? No que, quando ele pensa nela, ele pensa muito no passado, na história passada que eles tiveram. É como se ele sentisse uma certa saudade, né? Uma falta do que ele viveu com ela. Então é como se ambos tivessem lembranças diferentes sobre o relacionamento que viveram juntos. Porque na linha de cima tá muito claro que ela quer algo diferente do passado, enquanto ele quer reviver o passado. Só que a gente tem que lembrar que o passado sempre é uma referência, que ninguém vive no passado, né? A gente está mudando o tempo todo. Então, por exemplo, uma pessoa que se separou há um ano, ela vai ter outras atitudes diferentes, ela vai ser uma pessoa diferente, porque um ano muda muito uma pessoa. Um ano possibilita que a pessoa mude de opinião, mude de gostos, né? Mude de ideias referente a algumas coisas, né? Passe a ter conhecimento em outras. Então, um ano é um tempo, né, suficiente aí para que a pessoa vá se transformando, né? O tempo todo a gente está mudando, né? A gente não é a mesma pessoa que a gente foi ontem, porque a gente está o tempo todo tentando ser uma nova versão, né? Uma versão melhor, mais evoluída. Então, ficar vivendo no passado e querer acreditar que pode criar uma cápsula do tempo e voltar para aquele passado é uma expectativa fardada ao fracasso, né? Porque não vai dar certo, né? A gente muda e o futuro, ele é diferente do passado. Então eu vejo muito ele pensando no passado que eles tiveram. E quando ele pensa, ele tem ali uma certa vontade de retornar àquela história do passado. E aqui, quando eu vejo a Afra já quer ficar bem longe daquele passado, ela quer algo completamente diferente. O passado não satisfaz mais ela, né? E quando eu vejo aqui os sentimentos do Mert referente a Afra, tá muito claro que ele quer recomeçar alguma coisa com ela, né? Que ele quer algum tipo de proximidade, ele quer alguma oportunidade. Mas eu vejo que tem alguma coisa entre eles que está desalinhado, né? A forma de pensar, os objetivos, os sonhos, as maneiras que cada um está no dia de hoje, né? São pessoas diferentes, né? Você precisa entender quem é a pessoa naquele momento, quais são os sonhos e objetivos dela, né? Tanto ela com ele como ele com ela. Então eu vejo que hoje eles estão em tempos diferentes e que isso pode ser sim um obstáculo significativo para uma reaproximação tranquila, sabe? Então é esperar para ver a cena dos próximos capítulos, né? Ver aí o que cada um pode conversar, pode alinhar, ver se realmente os interesses de cada um no dia de hoje faz sentido, né? Se é só saudade ou se realmente é um amor, né? Uma paixão que quer voltar a reacender, né? Porque amor e paixão, gente, é diferente de saudade. Para um amor se manter, para um relacionamento se manter, a gente precisa equilibrar muitos pilares da vida. Então, não basta só gostar de alguém ou só ter um interesse em alguém, né? Muitas coisas envolvem um relacionamento saudável, como comportamento, sentimentos, vulnerabilidade, desejos, sonhos, expectativas futuras, né? Então, muita coisa envolve. Eu vejo que intimamente alguma coisa ali no particular tá desalinhado. Cada um tá
buscando coisas diferentes para o futuro, né? E isso pode acabar sendo um obstáculo. É uma questão de conversar e realinhar, né, os interesses para dentro do relacionamento. Então é isso que eu vejo no momento. Lembrando que os oráculos mostram o caminho, mostra a direção, mostra o subconsciente, aquilo que muitas das vezes a gente não está enxergando, para que a gente possa rever, para que a gente possa escolher e melhorar, né? Então nada está escrito na pedra. O futuro ele é moldável, significa que o tempo todo ele está mudando de acordo com as ações e as atitudes presentes, né? Aí o futuro ele vai modificando. Então é uma questão de esperar e ver o que pode acontecer. E aí futuramente a gente pode atualizar essa mesa, né, e ver quais são as novidades que pode estar por vir. Mas no momento é isso que eu vejo. Um interesse muito grande na parte do MERT, mas a Afra, eu vejo ela ainda um pouco receosa, com alguns objetivos e ideias específicas para um relacionamento futuro. Então, são questões aí de realmente a gente esperar para ver qual o desejo que cada um tem aí para sua própria vida amorosa. Espero muito que vocês tenham gostado da leitura. Deixa aqui nos comentários sugestões para mais leituras, porque eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Lembrando, gente, que é muito importante vocês me explicarem um contexto, o que vocês querem da leitura, se é uma leitura amorosa, se é uma leitura profissional, se a pessoa está junto, se está separado ou não. Tem algumas leituras que vocês me pedem e eu não conheço a pessoa, eu não sei, tem pouca informação na internet sobre aquele famoso específico, então eu não faço ideia do que a pessoa quer que eu faça na leitura, né? Se quer que eu veja possibilidades futuras, vida amorosa, vida profissional. Então, fica muito mais fácil para mim entender o motivo da leitura. E se você tem interesse em fã-clube, terapia holística ou uma leitura para a tua vida, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Lá você vai saber quais são as mesas, as dinâmicas, os preços, como é que eu entrego a leitura para você. Lá tá tudo muito bem explicadinho. Tem também os produtos que eu mostro e compartilho minha opinião com vocês. Então lá no site tem tudo muito bem explicadinho, mas qualquer dúvida pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando, tirando suas dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, corra, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Já curte, já compartilha com aquele amigo ou amiga que gosta do universo esotérico e do mistério aqui das leituras de tarô. E se você quer apoiar o canal de outra